Olha, de todos os apocalipses zumbis existentes na ficção, eu diria que o pior universo para se sobreviver é o de Crossed, onde à primeira vista os infectados são simples seres humanos, porém eles são humanos extremamente sádicos, sem nenhum tipo de moralidade e com um desejo de infligir o máximo de dor possível em suas vítimas, apenas pelo prazer de ver suas expressões de sofrimento e desespero. O vírus que os infecta, o C-vírus, faz com que o infectado perca seu senso de moralidade e se torne extremamente violento, influenciando ele a cometer os atos mais horríveis que um ser humano é capaz, e elevado ao quadrado. Os cruzados até podem atacar uns aos outros, mas pra eles não tem graça atormentar alguém que vai se divertir enquanto tem metade do corpo sendo despedaçado. E é por isso que eu acho que eles são o pior tipo de zumbi que você poderia enfrentar em um apocalipse. E antes de ir pra HQ de hoje, eu queria só dar um breve contexto sobre essa marca de cruz no rosto dos infectados. Eu expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou retomar aqui porque nessa história isso vai fazer mais sentido. Caracteriza os cruzados é a ferida em formato de cruz presente em seus rostos, que pode ser interpretada de três formas. Ela pode ter sido uma escolha artística com a intenção de subverter e corromper o significado da cruz cristã, já que os cruzados definitivamente vão contra tudo o que o cristianismo prega, no que se refere a lutar contra os desejos da carne. A cruz também pode ser uma referência para as cruzadas, que eram expedições religiosas europeias e militares que iam em direção ao Oriente com o objetivo de conquistar a Terra Santa, Jerusalém, dos muçulmanos, onde há uma linha de pensamento um tanto fortalecida por alguns pensadores iluministas, como Voltaire, por exemplo, de que essas peregrinações não tinham apenas um foco na religiosidade, mas também em interesses pessoais, como especiarias, conquistas de territórios para comércio e etc. Ou seja, os cruzados usavam o nome de Deus para cometer diversos atos cruéis no Oriente, mas não por motivos religiosos e sim egoístas. Mas isso não é uma verdade absoluta, tendo em vista que tivemos várias fases de cruzadas, e algumas sim tinham um propósito puramente religioso, mas também tiveram algumas outras com propósitos mais egoístas e econômicos. Não vou desenvolver muito sobre, senão vai fugir do assunto do vídeo. Mas isso se relaciona com o terceiro significado dessa marca, que quer nos dizer que há pessoas pelo mundo que vão usar tais símbolos religiosos como uma forma de ocultar o ser humano horrível que elas são. A pessoa que paga de bom samaritano, mas na real é um verme da pior espécie, e que muitas vezes pode usar a religião como um meio de cometer qualquer tipo de ato monstruoso que você possa imaginar. E será sobre esse assunto que Crossed Valores Familiares vai tratar. Essa não é uma continuação direta da primeira série de Garth Ennis, já que o próprio se recusou a continuar a sua história, por falta de ideias. Mas ele autorizou que a Avatar Press publicasse novas histórias, contanto que não interferisse no enredo e nos personagens originais criados por Ennis. Então, pra quem gostou da escrita do Garth Ennis, a história desse vídeo não foi feita por ele, embora mesmo assim, esse e os outros quadrinhos de Crossed sejam sim canônicos nesse universo. Logo, a minissérie que eu vou falar hoje é Crossed Valores Familiares, que foi roteirizada por David Lepalm e tem como seu trabalho mais notável os quadrinhos de Stray Bullets. Valores Familiares vai tentar nos mostrar que em um apocalipse, os humanos possam talvez ser tão horríveis ou até piores do que os cruzados. Mas no decorrer da narrativa, vocês vão perceber que a HQ vai lembrar muito mais uma exibição do Cine Privé. É uma comparação meio bizarra, mas vocês vão entender o porquê. David Lepalm também fez a sequência Crossed Psychopath, então se vocês querem que eu traga ela e as outras séries de Crossed, podem deixar nos comentários. Já alerto que os quadrinhos vão abordar assuntos sensíveis, talvez um pouco piores do que a primeira parte, então você foi avisado. Agora, dado o aviso e sem mais enrolação, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vamos juntos aprender o que realmente são os valores familiares. Os Pratt são uma família extremamente religiosa. Até o dia do apocalipse, eles eram donos de um grande rancho de cavalos, que é onde todos eles vivem. À primeira vista, é uma família tradicional norte-americana, que vivem uma vida feliz e que se amam. Se amam até um pouco demais, já que o pai da família, Joseph Pratt, tem o costume de estudar as próprias filhas e todos ali têm conhecimento desse fato e aceitam isso. Com exceção da nossa protagonista Adeline, que recém completou 18 anos, jamais foi tocada pelo pai e que não aguenta mais ver aquela situação tenebrosa da família. E quando Ad finalmente cria coragem para confrontar seu pai, ela recebe uma massagem na boca como resposta. Joyce, a mãe da família, vê essa cena acontecendo e não tem coragem para defender a própria filha. Então ela simplesmente dá as costas. Joe é então chamado para fora da casa porque os cavalos estão enlouquecidos. Enquanto isso, Adeline vai buscar seu cospe-fogo para tirar a vida do canalha do seu pai. Mas para sorte de Joseph e o azar de todo o resto, um cruzado surge no meio das árvores, que acaba se revelando um pequeno bando, que acaba se revelando uma horda gigantesca de zumbis. Os Pratt tentam lutar, mas nada adianta,
alguns irmãos de Adeline são pegos pelos Crossed, inclusive os irmãos mais novos, e eu não quero nem pensar no que os cruzados farão com essas crianças. Então os 9 membros restantes fogem liderados por Joseph, e a Adeline percebe que se não fosse pelo monstro do seu pai, o dano teria sido bem maior. Parando pra falar sobre a arte da HQ, ela é feita pelo Javier Barreno, que não tem lá um currículo muito extenso. Não acho que ela tenha nada demais, na verdade o traço é tão genérico quanto o da série anterior, acho os personagens um tanto duros, as expressões faciais às vezes são ok, em outras partes são horríveis, principalmente o das crianças. Os enquadramentos de algumas páginas são bons, a colorização eu também gostei, e as capas das edições seguem sendo muito boas, cada uma sendo feita por um artista diferente, e todos sabem ser bem criativos nelas, uma mostrando um ato mais horrível que a outra. Crossed no geral eu acho que tem umas capas muito boas. Voltando pra história, um ano depois dos ocorridos, Adeline e seus irmãos Joseph Jr. e Matthew frequentemente saem para patrulhar em volta da nova comunidade que seu pai criou, o Novo Paraíso. Essas patrulhas duram algumas semanas e servem para proteger a comunidade que eles vivem, que é liderada pelo Jack do seu pai. Quando os 9 membros da família fugiram no dia do surto, eles encontraram um pequeno vale, onde eles inicialmente decidiram acampar e foram construindo uma pequena vila, com plantações, casas e com o tempo encontrando outros sobreviventes. Mas lá não era terra sem lei, se você não ficasse na atividade iria conhecer a Dolores. Joseph afirmava ser um profeta divino, que tinha a missão de guiar seus fiéis para uma espécie de novo mundo. Se antes ele estudava suas filhas simplesmente por prazer, agora ele vai continuar fazendo isso, só que agora com o pretexto de isso ser uma vontade divina, como se isso fosse uma missão dada por Deus para que Joseph repovoasse a terra. E meio que todos ali caem nesse papo e ninguém se opõe. Seitas, em questão as religiosas, não costumam já surgir de um propósito individualista. Os líderes muitas vezes realmente acreditam naquilo que eles pregam. E isso meio que vai virando uma relação de simbiose com os membros daquela seita. Mas eu não sei dizer se Joseph de fato endoideceu ao ponto de acreditar naquilo que ele tá pregando, ou se ele só tá usando a religião como uma forma de atender os próprios desejos. Eu acredito mais nessa segunda opção. Não é muito difícil pessoas caírem em todo tipo de seita. Os líderes geralmente vão se aproveitar de alguma deficiência emocional sua para tentarem te persuadir a entrar naquela comunidade, independentemente da sua condição financeira ou etnia. E eu falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre Hikari Club. No caso das seitas religiosas, eles vão tentar te convencer que você tá participando de algo maior. Afinal, é bem melhor você acreditar que tem participação em algum plano divino do que só cair na real e ver que você não passa de um Zé Ninguém. Por isso que ninguém ali vai se opor às ideias de Joseph. E bem, não tem ambiente melhor para estabelecer uma comunidade assim do que em um apocalipse como o de Crossed. E foi isso que me atraiu mais para essa minissérie. Não são muitos os apocalipses zumbis que eu conheço que tratam sobre seitas religiosas. Mas será que essa HQ de Crossed vai trabalhar bem isso? Então Joey leva seus 3 filhos para uma cabana misteriosa, onde lá ele prendeu um infectado que ele capturou. Joseph está estudando este cruzado, e nesse caso aqui é estudo mesmo, tá? Ele extraiu fluidos corporais e um tanto de sangue do Crossed, para tentar entender aquele vírus melhor. Não teve lá muito sucesso, mas ele tem fé de que aquilo é algo demoníaco. Não preciso nem dizer o que aconteceu com o último cara que pensou que o vírus era sobrenatural, né? Só que sabemos de uma coisa, os infectados são selvagens, são bestiais, mas eles não são burros. E aquele cruzado disse algo um tanto suspeito. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Nesse momento, Joseph rapidamente retira seus filhos da cabana. Nessa hora, ninguém ali pensou muito no que o cruzado disse, e mais tarde os 3 irmãos se despediram do resto da família, pois iriam ficar em patrulha por mais algumas semanas. Adeline sente falta da sua irmã Kaylen, mas Joey diz que a garota está ocupada buscando água, então elas não poderão se despedir. Os 3 irmãos enfim saem, e 2 semanas depois, Ajin Tokaya reflete que se seu pai não fosse tão inteligente, a comunidade não estaria em pé por tanto tempo, e que gostava de ser uma exceção ao que seu pai fazia com as mulheres da comunidade, de ter recebido a tarefa de ficar fora da vila para patrulhar. Mas Adeline percebe que talvez Joseph queira ela fora da vila por algum outro motivo, e que isso pode ter a ver com a sua irmãzinha Kaylen. A Adeline então volta para a comunidade e de cara já encontra seu pai junto da sua irmã Hannah, mas dessa vez parece ser algo mais consensual. Sob livre e espontânea pressão, Joseph enfim revela a Adeline o que ela fez
com a sua irmã Kaylen. E o que ele fez com a garotinha não foi nada agradável. Aquele novo mundo que seu pai criou, no fim, ainda era como nos velhos tempos. Joseph então explica que tudo o que ele faz, na verdade, era vontade divina. E eu não sei o que é pior, o que esse cara fez, ou saber que tiveram pessoas que leram essa HQ e defenderam esse maluco. Sim, eu vi gente defendendo esse cara. Joey então bota a Adeline pra dormir e quando ela acorda, está presa numa cela. E Joyce, sua mãe, explica o que aconteceu com Kaylen. A garota havia sido estudada por Joey por conta daquela ideia perturbada dele querer repovoar a terra e tal. Ela obviamente não gostou e se trancou na cabana do cruzado. E quando encontraram ela, já era tarde demais. Mas Joseph ainda queria salvar o bebê. Joyce tá inteiramente biruta da cabeça e ela, assim como o resto das pessoas da comunidade, aceitam esses atos de Joey, acreditando que realmente é um ato divino. E enquanto isso, uma horda de cruzados está avançando em direção da comunidade, já que Adeline deixou seu posto na vigia, o que abriu espaço para os cruzados avançarem. E se assim como eu, você pensou que Adi escaparia das garras do próprio pai, ela infelizmente não escapou. Enquanto esse miserável estuda a própria filha, os cruzados invadiram a vila, como verdadeiros emissários do caos. Joyce volta para a cabana onde a Adi estava presa e encontra sua filha junto de Joseph. Joyce não é uma personagem muito desenvolvida e muito bem escrita, mas pela cara dela sempre deu para perceber o desconforto que ela tinha em relação aos valores da sua família. Mas ela sempre foi muito submissa e nunca foi contra as ideias de Joseph. Não sabemos o porquê, mas o que não falta são acontecimentos reais de mães que consentem em casos como esses. Joyce sabe que tudo aquilo já foi longe demais, ela então liberta a Adeline, a única sã em meio a toda aquela loucura, e ela então se tranca com Joey dentro da cela. E se ela, em suas plenas faculdades mentais, sabe que jamais teria coragem de ir contra o monstro do seu marido, Joyce não vê alternativa a não ser se banhar em sangue de cruzado, assim se infectando e desligando qualquer senso de moralidade ou medo que ela tinha. A arte não ajuda muito, mas esse quadro dela se transformando eu achei ótimo, no mesmo nível do cara que mordeu o pescoço do cruzado na primeira história. Joyce então, sem hesitar, usa uma lâmina para autografar o pescoço de Joseph, finalmente mandando esse Jack pra casa do... E foi a partir desse ponto que valores familiares me perdeu um pouco, mas eu vou desenrolar isso mais pra frente. E um erro bastante grosseiro nessa cena foi que o fim do Joey foi muito rápido. Eu acho que esse cara merecia ter sofrido um pouco mais, hein? Enfim, a Adeline consegue se reunir com os sobreviventes, mas antes de fugir, ela vai até Kaylen. E a garota que conseguiu se libertar, simplesmente abriu sua barriga e devorou o próprio filho. E realmente, a partir desse ponto, foi que descarrilhou foi tudo. Adi então finaliza sua irmãzinha e junto de Kate, uma das moradoras do Novo Paraíso, e com o que sobrou de suas irmãs e irmãos, ela foge daquela comunidade sodomista que agora está ardendo em chamas. Eu me pergunto que tipo de atrocidade esse cara aqui tinha feito pra ser executado num lugar como esse. É tipo você ser banido do 4chan. Adeline, agora sem qualquer tipo de fé na humanidade, então formou um novo grupo, agora composto por suas irmãs Marilee e Hannah, que está grávida, e seu irmãozinho Ellie, junto de Kate, que também está grávida, Jack e Jethro, e o casal Lisa e Mark, que perderam seu filho no apocalipse. Metade desse povo aí não vai ser muito relevante, mas eu tô comentando aqui só pra ficar mais fácil de entender. O grupo, sempre com a ajuda dos cavalos, conseguem dar cabo de diversos bandos de Crossed, e juntos ficam vagando entre as montanhas da fronteira do Canadá, mas Adeline ainda sente a falta de seus irmãos Joseph e Matthew, já que eles não estavam no Novo Paraíso no dia da queda, eles devem estar vagando por aí. Bem, um tempo depois, o grupo de Adeline tromba com um grupo de ladrões, porque até no apocalipse sempre tem alguém querendo levar vantagem. Mark acaba indo pra vala, metade dos cavalos vão de F, mas Adeline enfim reencontra com seu irmão Matthew, e todos dão cabo daquele bando de ladrões, o que fez Adeline recuperar um pouco da esperança. O grupo se abriga num hospital e Kate dá à luz a seu filho, enquanto Lisa agora está sem vontade de viver. Ela perdeu seu filho e agora seu marido, então ela vai ficar sentada ali e esperar que os cruzados venham e eliminar o máximo que puder. Qualquer semelhança com Kittrick da série anterior é mera coincidência. Adeline e Matthew então decidem voltar sozinhos para o Novo Paraíso para tentarem encontrar seu irmão Joseph. No caminho, eles percebem que os cruzados ainda estão ativos naquela região, e durante sua viagem, Adeline expressa a Matthew seu desejo de se livrar daquele peso morto do grupo, que não são da sua família, e até começa a dar razão para as atitudes monstruosas do seu pai, e que realmente precisamos fazer coisas horríveis caso quisermos sobreviver em um mundo sem esperança. Enfim, eles chegam no Novo Paraíso, mas encontram o cavalo de Joseph já sem vida, e algo que podemos interpretar aqui nessa história é que os cavalos sempre são usados como um sinal de esperança
doença ou um mau presságio. Quando eles se vão, a esperança de Adi também some, mas quando eles aparecem vivos, né, a esperança dela volta. E nessa situação não será diferente. Na entrada da comunidade, eles encontram o corpo do seu pai Joseph crucificado. Um tanto irônico, né? E em seguida, Adeline encontra seu irmão, agora já transformado e junto da sua mãe. E o curioso é que Joey, infectado, confessa que também estudava sua irmã Emily junto de seu pai. E Adeline, sem hesitar, queima os dois com um coquetel molotov. Adi junto de Matthew eliminam os restantes dos Crossed e voltam pro hospital, depois de mais um fracasso. Mas eles não serão os únicos da família Pratt que estão indo pro hospital. Agora que estão todos reunidos, Adeline prepara o grupo para uma viagem ao sul para procurar abrigo e talvez construir uma vida nova. Mas durante a reunião, Lisa, já perturbada da cabeça, acaba agarrando Ellie, dizendo que vai poupar o guri de viver naquele inferno. E olha, eu sou um desenhista bastante amador, mas eu tenho certeza que não é assim que se desenha uma criança. Pensa, pai! Jack vai tentar acalmar Lisa e já recebe um carimbo na cabeça. E antes de Matthew salvar seu irmãozinho, o moleque também acaba indo pra vala. Adeline então finaliza Lisa, deixando a cara dela parecendo um chiclete mascado. Essa cena aqui pra mim foi muito do nada e gratuita. Lisa e Jack foram uns personagens que parece que só foram introduzidos pra protagonizar essa parte. Lisa tava louca depois de perder o filho e o marido, ok, mas tipo, ela saiu de alguém sem perspectiva de futuro pra uma churrascadora de crianças em questão de 3 páginas e pouquíssimos diálogos. Eu entenderia se ela tivesse se autodestruído, mas ela simplesmente do nada botou na cabeça que queria poupar alguém ali. Não teve desenvolvimento nenhum na personagem que justificasse isso, então eu achei que essa cena foi só pelo choque mesmo e desnecessária. Os 3 bonecos parece que foram criados já pensando nessa cena. Enfim, Adeline enterra seu irmão, mas parece que ela já superou, porque 2 minutos depois ela e o Matthew já estão rachando o bico. E ao anoitecer, uma enorme horda de cruzados está marchando em direção ao esconderijo do grupo, todos liderados por Joyce Pratt. E antes de ir pro final da história, já a última edição, eu queria explicar rapidinho por que valores familiares acabou me perdendo lá quando aquela comunidade foi destruída. A proposta dessa minissérie, tendo em vista as 2 primeiras edições, era focar mais no perigo que os humanos podem ser em um apocalipse do que realmente no perigo dos cruzados. Deu pra perceber isso no plot do Novo Paraíso e nos incidentes dos ladrões e da Lisa. Mas agora a gente fica sabendo que a Final Boss vai ser contra a Joyce e seu bando de cruzados. E eu acho que isso foi um baita de um potencial desperdiçado. Achei desperdiçado porque você vê que o autor criou todo um drama envolvendo aquela comunidade religiosa e no fim isso não teve peso narrativo nenhum. Lógico, fez a Adeline perder a fé na criação de um novo mundo, mas essa perca de fé não influenciou em nada no enredo, é irrelevante. Joseph Pye fez toda aquela bagunça, teve toda a construção dele como um vilão pra no fim ele ser descartado na 3ª edição. Eu acho que se Joey perdesse a vida no início e a Joyce já tivesse virado um cruzado já na 1ª edição, então a Adeline fugisse com suas irmãs e irmãos, teria dado quase no mesmo ponto que tá agora, já que metade desse grupo novo já saiu do nada, eles não tinham relação com a comunidade, exceto a Kate, que provavelmente não estaria ali no meio, mas ela também é irrelevante, e a Hannah não estaria grávida. Realmente, eu acho que a única relevância daquela comunidade foi deixar 2 mulheres grávidas e chocar o leitor com cenas de cestos e PDF. A Hannah e a Adi sequer parecem abaladas de terem perdido os possíveis amigos que fizeram naquele lugar. E olha que se tivessem feito do Joseph um cruzado e ele manipulasse outros Crossed, assim como ele fez na seita, seria até mais interessante. Mas aí já é questão de gosto. É uma forma que eu acho que aproveitaria melhor o vilão e o conceito de seita religiosa que tinha no início. Enfim, chega de resmungar e voltando pra história. A noite chega e Adeline e seu grupo fazem os preparativos para partirem ao sul. E eles precisam ir logo. Kate está em trabalho de parto e Joyce e seu bando de cruzados chegaram de surpresa. Kate enfim dá à luz, mas convenientemente os cavalos estão muito cansados para levar aquela gente. O porquê eu não sei, porque eles estavam parados ali há horas. Então Adi usa os cavalos como isca para atrair os cruzados para longe, enquanto seu grupo consegue fugir pelos esgotos. E enquanto os cruzados estão destruindo aquele hospital, Joyce encontra o lugar onde Kate deu à luz. E veja bem, Joyce cheirando o resto da placenta da mulher, ela vai conseguir rastrear o grupo de Adeline até o esgoto. E misericórdia, eu nunca imaginei um troço desses. Alguns dos cruzados, eles têm algumas habilidades mais especiais
especiais, né? Na primeira série tinha o Kotoko, que ele tinha uma espécie de super audição, e nessa daqui, a Joyce parece que tem um tipo de super olfato. Por isso que ela conseguiu rastrear o grupo até o hospital. Nos esgotos, eles decidem se separar para verificar se ninguém o seguiu até lá, e nessa hora que Jethro acaba sendo pego por Joyce e também vira um cruzado. Quando o restante do grupo percebe que os Crossed chegaram, Kate, que acabou de ter um filho e que não podia andar, pega o rifle de Merrily e se churrasca. Na fuga eles dão cabo de Jethro, mas Joyce morde a perna de Matthew, mas Ad corta a perna do irmão e em seguida manda a mãe para casa do cara. O grupo segue viagem a pé até o sul e encontram um grande lote de casas muito seguro. Já fazem 8 dias que eles não veem um cruzado. Coincidentemente, os únicos que restaram foram os membros da família, como Ad queria no início, e só Deus sabe se eles vão manter os valores da família Pratt. Adeline desistiu de montar um rancho no sul, sem os cavalos seria impossível chegar tão longe, e já sem esperança talvez seja a hora de desistir. Mas o comodismo afetou Adeline, e andando no meio do mato, ela não repara as criaturas que chegam até ela. Seus cavalos voltaram, assim como a esperança de Adeline de um dia talvez viver em um mundo melhor. Forçado esse final? Bastante, né? Mas até que foi bem otimista. Valores familiares, ao meu ver, começa muito bem, mas depois vira praticamente um cine privê. Mas pra quem não conhece, cine privê é, ou era, eu não sei se ainda passa, um quadro de filmes que passava nas madrugadas de sábado pra domingo. Os filmes eram de softcore, ou seja, o foco era mostrar os atores simulando cenas mais 18, até tinha uma história de fundo, mas o foco mesmo eram as cenas mais apimentadas. E Valores Familiares é praticamente a mesma coisa, mas ao invés de mostrar gente copulando, a gente vê sangue zorrando pra tudo quanto é lado, de forma gratuita. Essa história tinha uma ideia muito boa de mostrar como os humanos podem ser uma ameaça no apocalipse, mas jogou tudo isso fora e meteu um enredo muito rushado. A primeira história de Garfienes, por mais que não seja uma obra-prima, longe disso, no fim ainda entrega o que promete desde o início. Ainda se preocupava em passar alguma mensagem e em seguir com a proposta estabelecida desde o começo, por mais que algumas vezes tenha sido um tanto superficial. Agora, Valores Familiares, parece que o autor perdeu a criatividade e simplesmente quis mudar o tema no meio da história, porque não soube desenvolver o tema que ele mesmo propôs no início. A maioria dos personagens não tem relevância alguma, são jogados ali só pra protagonizar alguma cena de choque e não vai ter peso algum na narrativa, nem os personagens de dentro da trama parece que se importam com os membros da própria família, mas ainda assim gostei mais da Adeline como protagonista do que o Stan da série anterior. Não sei explicar direito porquê, talvez por ela ser mais emotiva e parecer menos um robô em algumas situações. Bem, comentem o que vocês acharam da HQ, se acharam boa ou não. Vou continuar lendo as outras séries de Crossed, comentem se querem que eu traga elas aqui no canal. Tem muita coisa mesmo, algumas boas e outras só choque pelo choque, então eu acho que é isso, né? Deem like e se inscrevam se gostaram do vídeo e se possível comentem e até outro dia.